Olá, saudações rubro-negras. Meu nome é Camila e eu vou fazer esse videozinho bem rápido só para fazer alguns comentários, né, para compartilhar a minha opinião bem rapidamente sobre algumas coisas que eu tenho visto aqui na internet, sobretudo sobre o Flamengo, né, sobre essa fase do Flamengo. A gente está vivendo um período, né, que virou moda extrema. A última moda, falar que o Flamengo só ganha favorecido pela arbitragem. É tão ridículo esse comentário, né? Principalmente tendo visto os últimos jogos, né, do Flamengo, onde o Flamengo foi muito prejudicado por arbitragem. E eu não estou falando de pênaltis não marcados, sabe? Eu estou falando de suspensões, estou falando de cartões amarelos, inclusive contra o Atlético Paranaense, o Jorge Jesus também recebeu um cartão, né? Então, assim, sem contar contusões, enfim, sem contar tudo isso. Então, chega a ser engraçado esse modismo que alguns clubes têm utilizado para desqualificar a campanha excelente que o Flamengo ele vem desenvolvendo. Chega a ser cômico. Eu ouvi agora há pouco um representante do Fortaleza, não sei ao certo se ele é diretor, enfim, o que ele é, se ele é presidente, mas enfim, ele estava falando pelo Fortaleza e ele falando, né, sobre um pênalti, né, que não tinha sido pênalti. Ele falando, porque não tinha sido escanteio, o árbitro vinha marcando escanteio a favor do Flamengo e faltinhas pontuais que favoreceram o Flamengo, a vitória do Flamengo. E aí também ele falou sobre que a torcida do Flamengo, né, a torcida do Flamengo lançou uma bola dentro do campo para prejudicar o Fortaleza, quando o Flamengo estava atacando. Então, né? Então, assim, gente, futebol é ganhado na bola. Eu acredito sim que árbitros, eles podem sim influenciar um jogo. Eles podem sim atrapalhar um clube, especificamente. Não tem como eu afirmar que é porque ele quer ou porque ele não quer. Assim como o Flamengo já foi prejudicado inúmeras vezes, eu não posso afirmar que o cara fez isso de propósito. E quando esses erros favorecem o Flamengo, eu também não posso afirmar que ele fez de propósito. Ninguém pode afirmar, na verdade, né? A gente, nessa discussão, a gente trabalha com suposições, né? E eu olho assim, Palmeiras jogou ontem contra Chapecoense, né? Dentro de casa, não assisti o jogo, não acompanhei, né? Teve 9 minutos de acréscimo. Mas supondo que esses 9 minutos de acréscimo, né, tenha sido um jogo do Flamengo, onde o Flamengo tá empatando. Várias situações, vários comentários, né, de que o Flamengo está sendo favorecido, iam surgir também. Então, como foi o Palmeiras, que inclusive foi um clube que alguns dias atrás levantou essa questão também de que o Flamengo é favorecido pela arbitragem, pouco foi falado. O pênalti que foi marcado para o Fortaleza também, ontem, que o jogador estava com os pés fora da área, o corpo inclinado para dentro, foi marcado um pênalti. Se aquele pênalti tivesse sido a favor do Flamengo, meu amigo, tava todo mundo falando agora. Mas como não foi a favor do Flamengo, tá todo mundo dizendo que foi pênalti mesmo, e o pênalti que foi do Flamengo não era pênalti. Então a gente tem que deixar de ser clubista, né? Temos que deixar de ser clubista, temos que ter criticidade e saber que as regras, elas são para todo mundo, não é só para o time do Flamengo, não é só para o time do Palmeiras, né? E a gente não pode afirmar realmente que um árbitro ele favorece um clube ou não favorece. E eu acho que chega a ser patético, né? Falar que o Flamengo, com o futebol que vem apresentando, com essa vantagem que vem apresentando, né? Que o Flamengo está sendo favorecido. Quando o Flamengo estava 8 pontos atrás do Palmeiras, ninguém falava que o Flamengo estava sendo favorecido. Agora que o Flamengo está 8 pontos na frente, virou modismo, virou moda dizer que o Flamengo está sendo. E aí eu nem vou entrar nessa questão de imprensa paulista, os clubes paulistas, porque eu acho que é de uma meninice tão grande. Se você acredita aí de verdade que o seu clube, que há uma conspiração para que o seu clube não ganhe, para que o Flamengo ganhe um título brasileiro, meu querido, pare de acompanhar futebol. Pare de assistir, porque se eu acreditasse nisso, que o Palmeiras é favorecido, que o São Paulo é favorecido, que o Corinthians é sempre favorecido, eu não assistiria o futebol. Então, a gente tem que ter coerência com o nosso discurso, né? Se o clube é sempre favorecido,
Entende? Quando o Corinthians estava naquela fase lá boa, ganhando tudo, ganhou brasileiro, entende? Era falar da mesma coisa. Agora a moda é falar isso do Flamengo. Então assim, eu não tô aqui nem pra entrar nessas discussões. Outra pauta também que foi levantada e que vem sendo levantada, né? Eu sou nordestina, sou baiana e torço pro Flamengo. Aqui na minha casa, meu irmão é palmeirense, meu pai é vascaíno. Meu irmão torce pra um time de São Paulo, né? Meu pai pra um time também do Rio e eu flamenguista. E aí talvez você fale, não valoriza o futebol do seu estado, da sua região. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora também tenha criticidade. Futebol é identificação. Você se identifica com um clube, você gosta de um clube, você se apaixona por um clube. É paixão, então não tem como medir, não tem como determinar, não tem como ser racional. Eu vou torcer pro time da minha cidade. Seria coerente, né? Mas a gente não determina essas coisas, né? Aqui na minha casa ninguém me influenciou a ser flamenguista. Meu pai não assistia jogo do Flamengo, porque meu pai não é flamenguista, meu pai é vascaíno. E assim, não houve essa influência. Então, time é identificação, identidade. Depois dei uma pesquisada aí sobre essa questão de identidade, né? Como a gente se identifica com as coisas, né? Que é um conceito muito complexo e que vale a pena a gente refletir sobre isso. Então, assim, as pessoas elas têm liberdade, elas são livres e a liberdade dessas pessoas consiste em elas torcerem para quem elas bem entenderem, para quem elas acharem melhor, né? Então, não desmereço os clubes do meu estado, né? Mas eu faço um acréscimo, não só para os clubes do meu estado, mas para todos os clubes, né, que pertencem ao mesmo estado, né, espalhado aí pelo Brasil. Se a gente tivesse que torcer realmente para o time do nosso estado, eu acho que a primeira coisa que deveria pautar essa discussão é que os clubes que compõem o mesmo estado deveriam ser amiguinhos, deveriam ser aliadinhos e não inimigos, né? Como a gente vê, né, espalhado pelo Brasil. Bahia e Vitória se odeiam, querem se esgoelar aí dentro do campo, né? Fortaleza e o Ceará, né, que levantam essa questão, eles deveriam ser amigos, inclusive deveriam estar juntos para assistir o jogo contra o Flamengo. E tantos outros casos que eu não vou entrar aqui em questão. Flamengo deveria ser amigo do Fluminense, deveria ser amigo do Botafogo, deveria ser amigo do Vasco, e a gente sabe que não é. Então, se não é, se eles não são amiguinhos, se esses clubes não são amiguinhos, então significa, querido, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. A gente torce pro time que a gente se identifica. Isso é liberdade. E se você torce pro time do seu estado, parabéns, que legal, massa. Agora respeite seu coleguinha que torce pra um clube diferente, né? Seu coleguinha também tem esse direito. Então é isso, eu não quero fazer um vídeo longo, porque eu falo muito e falo muito rápido. Espero que a mensagem tenha sido entendida. E saudações rubro-negras. Tô confiante demais e eu quero muito que o Flamengo seja campeão, sobretudo na bola, né? Não com a ajuda de arbitragem, não gosto quando o Flamengo ele é também beneficiado, porque o Flamengo às vezes é sim beneficiado por erros de arbitragem, assim como os outros clubes também do Brasil são, o Palmeiras, Corinthians, o Fortaleza, o São Paulo e tantos outros clubes. Não é porque eu não estou citando o clube que ele não é beneficiado, né? Se fosse, não desmerecendo também esses clubes, né? Mas fosse outros clubes, entre aspas, que são tidos como pequeno, ninguém estaria discutindo isso. Só está discutindo porque é um time grande, é um time que incomoda por suas características, por ter a maior torcida do Brasil. Então isso incomoda. E é compreensível também, faz parte do esporte, tá bom? Beijo e até mais.